Porque quando falamos de multidimensionalidade, nós estamos falando do que a lei do tempo fala, de tornarmos nossas mentes holonômicas, holísticas. Essa nova era, ela é regrada, ela é ditada por uma consciência que unifica o científico, o espiritual e o artístico, né? Então, essa síntese, essa integração científico-espiritual-artística, ela compõe o core, o núcleo dessa nova consciência, dessa consciência emergente, né? Ascensionar é ampliar nossos sistemas de crença, romper percepções antigas, obsoletas e limitantes, e expandirmos nossa consciência para novas perspectivas, para um visionarismo, né? E também um ponto de retorno para a nossa origem, que é essa consciência mestra que o tempo natural direciona. Então, nós somos muito mais além do que a mente do ego pensa que é. Eu sou Robson, eu sou Marcelo, eu sou José, eu sou Maria. Não, vai muito além disso, né? Nós temos papéis e códigos sociais que desempenhamos aqui, mas nós não somos isso. Nós somos uma consciência mestra ao fundo de tudo, experienciando tudo isso e que não se sente e não se enxerga separada do cosmos, desde uma... Eu sou Marcele Bottini, bem-vinda ao podcast Sabedoria Ancestral para o Futuro. Entrevisto pessoas que não apenas se aprofundaram no conhecimento, mas sim que vivem suas vidas com um propósito de ensinar pelo exemplo. Afinal, sabedoria é prática e não apenas conhecimento. Espero que você também possa se inspirar. Quando eu fiz o curso com você, eu comecei a sentir muita conexão com seus tambores e com toda essa sabedoria galáctica que você traz. Isso é muito, muito claro. Quando você fala, você traz toda essa presença, que é muito claro que a presença não é só sua. Todo esse conhecimento está ali presente. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, compartilhando esse seu conhecimento. Marcele, gratidão pela oportunidade de podermos estar reunidos e compartilhar, né? É uma honra poder servir, estar com você aqui, né? Nessa conversa de hoje. Vamos ganhar mais consciência para as pessoas através desses veículos, e parabéns pelo teu trabalho de estar também semeando essa consciência, de tornar as pessoas cada vez mais humanas e reintegradas na sua real natureza. É nossa missão. Sim, que lindo. Robson, antes da gente começar com o conhecimento, eu queria te perguntar como que esse conhecimento chegou até você? Bem, a lei do tempo chegou na minha vida em 1999, no anel da lua rítmica vermelha. Eu ouvi falar através de uma amiga minha, né, que já fez a passagem, a Zeza. Então, ela me trouxe um kit do encantamento do sonho. Eu estava participando de um ritual, de uma ordem mística que eu fazia parte. E aí, eu fiz, olha, Robson, eu estou aqui com um calendário extraterrestre que tem origem maia. E eu fiquei super empolgado, né, que eu já gostava de estudar essas coisas, né, essa conexão com as estrelas. E daí eu fiz, nossa, me mostra. E aí ela me mostrou aquele kit do encantamento do sonho, né, cheio de figuras, daqueles glifos, aqueles números. E eu disse, nossa, eu quero aprender sobre isso. E daí, então, começou a minha jornada na lei do tempo, né, há 22 anos atrás, aproximadamente. E aí tô até hoje, né? Já é um bom caminho assim, né? Deu para... E eu só tenho a agradecer, né? Tudo que a lei do tempo me trouxe de consciência na minha vida, né? Então foi aí o início. Sim, eu também só tenho a agradecer. Robson, você pode falar um pouco, para quem não sabe nada sobre isso, o que é essa lei do tempo? Uhum.
A lei do tempo, ela foi descoberta, na verdade, né, nós concebemos a lei do tempo como uma lei, né, universal mesmo, assim como nós temos leis do eletromagnetismo, leis quânticas, leis termodinâmicas, né. Então, a lei do tempo ela foi descoberta pelo Dr. José Argüelles Vallon-Votan, que chamamos, em 1989, quando ele percebeu que existia duas frequências que modulavam a consciência da coletividade do humano, né? E essas duas frequências uma era uma frequência natural, que já era conhecida por povos antigos, como os mesoamericanos, principalmente os maias, né? Que ele chamou de frequência 1320, devido a um sistema matemático de contagem do tempo, como se fosse um calendário, né, que os maias usavam, o Tzolk'in, e para eles era um calendário sagrado, era uma contagem de dias sagrada, né, porque trazia energias espirituais, né, conforme o sistema de crença da época. Então, e aí, Dr. José Argüelles, desde adolescente, ele já pesquisava essas culturas mesoamericanas e tinha uma intimidade muito grande com elas, e percebia o valor que elas davam, e nisso ele publicou um best-seller, O Fator Maia, em 1987, justamente fazendo um estudo sobre esse Tzolk'in, que ele chama de módulo harmônico, né, chamava de módulo harmônico, que é justamente uma sequência de 13 números e 20 glifos solares. Então, isso daria a frequência 1320. Então, ele era um código modulador que informava a existência, né, a biologia, as formações do universo, os ciclos da natureza eram informados através desse fator que os maias já concebiam isso. E a outra frequência do tempo artificial, ele detectou que ele chamava de frequência 1260, é uma frequência que, segundo a lei do tempo, ela dopa a biologia com um processo de desconexão dos ciclos naturais, da natureza, do semelhante genético, né? Então, daí ele percebeu isso, e foi quando ele descobriu que essa lei regia a harmonia e o código de memória das coisas, essa lei do tempo, que preconiza-se que tempo é arte, ou seja, a energia eletromagnética que compõe todos os átomos, moléculas, né, da criação, ela, quando fatorada por um fator tempo, ela é igual à arte, né? E o que significa isso? Significa que o tempo é uma frequência quadridimensional, de quarta dimensão, e que ela não pode ser percebida pelos sentidos, e ela não é o que se conta no relógio, né? Então, o que um relógio faz contagem ali é de um deslocamento espacial de ponteiros, por exemplo. Mas o tempo é uma frequência mental, é uma frequência de modulação da realidade. Então, por ser mental, ela só pode ser percebida pela mente. E essa frequência, ela direciona a mente, quando ela está no natural dela, o tempo natural, que é essa frequência 1320, ele traz um conjunto de informações divinas ou sagradas, seja como queremos chamar, né? E essa frequência, ela dá instrução para a terceira dimensão, desde o reino orgânico ao reino orgânico, ao giro das partículas subatômicas, ao giro dos planetas, ao giro dos sistemas estelares, ao giro galáctico, tudo compondo uma harmonia, né, entre todos os níveis da natureza, tá? Então, essa frequência de quarta dimensão, quando ela chega na terceira dimensão, ela vem na forma desse giro, dessa espiral, que faz tudo girar, desde um spin subatômico a um giro de uma galáxia. E esse tempo é o fator sincronizante da terceira dimensão, que é o espaço. Então, nós existimos nesse conjunto que é o espaço, e tudo é interligado harmoniosamente e flui conforme podemos ver na própria natureza, no cosmos, né, no nosso corpo. Então, tudo flui conforme uma geometria, uma matemática sagrada, de acordo com as instruções
dessa frequência do tempo. Por isso que o tempo, quando fatora a energia que compõe tudo no universo, dá a arte, dá essa obra de arte maravilhosa que nós percebemos através dos sentidos aqui, né? Nossa, que forma linda que você explicou, e também você explicou de forma muito simples, isso que é muito complexo. Robinson, você criou, no meu ponto de vista, uma coisa bem única, bem sua, que foi justamente conectar essa lei do tempo, todos esses conhecimentos, com a ascensão. Como que é isso? Como é que você sentiu de conectar isso? Me explica isso melhor, essa conexão que você fez. O processo de ascensão da consciência humana é um processo de retorno à origem do que ela é realmente, da não identificação com códigos sociais de restrição de existência, com papéis que disseram que a gente teria que interpretar. Então, o processo de ascensão pelo qual o planeta passa atualmente, ele requer isso, que recuperemos memória. Ascensionar é ampliar nossos sistemas de crença, romper percepções antigas, obsoletas e limitantes, e expandirmos nossa consciência para novas perspectivas, para um visionarismo, né? E também um ponto de retorno para a nossa origem, que é essa consciência mestra que o tempo natural direciona. Então, nós somos muito mais além do que a mente do ego pensa que é. Eu sou Robson, eu sou Marcelo, eu sou José, eu sou Maria. Não, vai muito além disso, né? Nós temos papéis e códigos sociais que desempenhamos aqui, mas nós não somos isso. Nós somos uma consciência mestra ao fundo de tudo, experienciando tudo isso e que não se sente e não se enxerga separada do cosmos, desde uma pedra a um planeta inteiro. Essa consciência que nós somos originalmente, ela não se enxerga separada, ela se enxerga integral, integrada, íntegra, né? Então, o processo de ascensão, então ela porta uma memória, a memória da fonte, né? Então, esse processo da lei do tempo com a ascensão é um processo bem interligado, na verdade é um processo unificado, porque a lei do tempo, ela traz essa recuperação de memória para nós, né, através dos sistemas de reajuste da mente, através de um conjunto de ferramentas de reconexão da nossa mente com a frequência natural do tempo, né? E aí entra o processo da gente se reconectar com o nosso corpo de luz, através dessa consciência de maestria. Então, é um caminho de retorno para casa, para o lar, para a origem, para novamente lembrarmos que somos essa consciência amorosa, interligada e elegante, harmoniosa, né? Respirando. Respirando. Tô conectando aqui agora com o que eu senti quando você fez o curso. Essa conexão que você faz, essa mistura que você faz de fato do conhecimento e trazendo os tambores, né, trazendo as meditações e todos os cristais e todos os oráculos. Essa combinação é uma coisa que o que eu senti é que ativava de fato todos os nossos sentidos e fazia com que a gente operasse numa lógica completamente diferente. Que quando a gente está aprendendo, a gente conecta com a mente, né? Mas a forma que você faz, a gente conecta com todos os sentidos. Com o cheiro, com as iniciações, com o que você sente. É muito profundo tudo isso. Eu queria entender com você qual que é a aspiração que você tem para fazer todas essas conexões, para criar essa forma única de ensinar. Uhum. Eu tive alguns mentores na minha vida e ainda tenho, que eu devo muito a eles, né? Alguns em termos de conhecimento mesmo, como o Dr. José Arcoelis, Falun Gotha, Dr. James Rutak, que é um norte-americano. Então, eles me supriram muito com conhecimento, né? Em termos de vivência e como conduzir as iniciações, vem muito do meu processo mesmo de autodesenvolvimento, de eu
passar a ter que aplicar na minha vida e praticar e perceber como o organismo humano, o corpo humano, ele é uma construção perfeita de luz e som, né? E essa consciência, e a consciência molda esse construto maravilhoso que é pura luz e som e números, né? E geometria, né? Para poder habitar nesse nível de realidade. Então, mediante esse conhecimento que eu fui desenvolvendo de forma intelectual, através das pessoas que eu lia, desses autores e outros, e também de forma experimental na minha vida. E aí, passando pelos meus processos mesmo de vida, pelas dificuldades, pelos desafios, pelos insights, né, de conexão telepática e multidimensional, com outros níveis do meu próprio ser. Então, eu fui recebendo instruções, e também devo muito a Christine Day, que é uma grande amiga, é uma grande mentora, e que também me ensinou a me conectar mais através do trabalho pleiadiano, né? Então, me conectar com o corpo, de estarmos sempre voltando para a presença do corpo, e como a ferramenta do próprio som humano, dos sons orgânicos e também dos tambores, como os chocalhos, ou instrumentos que os povos antigos, né, os nativos usam, são justamente fontes conectoras para rompermos em cristalizações e bloqueios no nosso corpo, bloqueios que impedem que o nosso corpo físico se conecte com essa consciência mestra do nosso corpo de luz. Então, com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo esses procedimentos, né, de iniciações, para que o humano conseguisse reconectar com a sabedoria inata do corpo, que contém essa memória do tempo, né? O código genético, a célula, ela contém essa memória, essa lembrança divina do que nós somos, mas muito nas nossas células foi bloqueado. Mas o som, e você trabalhar com certas estruturas, como os cristais, né, e formar geometrias, ocasiona essa reconexão. Então, tudo isso cria essa sinergia sagrada entre luz, som, consciência, e faz com que nós possamos utilizar essa tecnologia de luz interna, essa tecnologia mesmo biológica do corpo, para retomarmos o nosso poder, a nossa consciência de maestria e nos reconectarmos, né, com o universo. Sim. É muito interessante ver esse conhecimento da lei do tempo, porque todos os mentores, facilitadores, guias que trabalham com esse conhecimento, eles caminham de uma forma muito suave em vários conhecimentos, várias linhas diferentes, e é como se pintasse um quadro, colocando várias tintas juntos, ou como se cada um compusesse sua melodia, colocando vários ritmos juntos, e criasse uma melodia, como você criou a sua, como vários outros criaram a deles. E é muito interessante porque é um conhecimento, mas quanto mais a gente vai entendendo ele, a gente vê que esse conhecimento está conectado com todos os conhecimentos, e é como se cada um pegasse coisas que sente com a sua música interna e transformasse aquilo e fizesse algo próprio com aquilo, né? E é muito interessante que quando a gente fala dessa nova era, ninguém fala que a nova era vai ser uma coisa só. A nova era não vai ser só espiritual, ela não vai ser só científica, ela não vai ser só uma coisa, né? E esse conhecimento também ele foi trazido recentemente, né? Uma coisa antiga que foi trazida recentemente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente o porquê que esse conhecimento ele é importante nesse novo tempo que a gente está iniciando ou atravessando, ou enfim, esse novo ciclo que a gente está vivendo. Sim. Essa nova era, ela é regrada, ela é ditada por uma consciência que unifica o científico, o espiritual e o artístico, né? Então, essa síntese, essa integração científico-espiritual-artística,
ela compõe o core, o núcleo dessa nova consciência, dessa consciência emergente, né? Então, e aí nós caminhamos, por isso que nos meus projetos, hoje em dia, eu uso muito multidimensionalidade, usamos muito multidimensionalidade, porque quando falamos de multidimensionalidade, nós estamos falando do que a lei do tempo fala, de tornarmos nossas mentes holonômicas, holísticas, né? E tudo está integrado. O meu aspecto mental não é desconectado do meu emocional, nem o mundo espiritual é desconectado desse mundo físico. Esse mundo físico é espiritual. E os nativos, os antigos xamãs já sabiam disso, porque eles tinham um pensamento muito quântico, né? Porque eles percebiam que tudo era entrelaçado, um cristal, uma pedra, eu, você, um cachorro, uma baleia, uma árvore. Então, essa conexão, essa multidimensionalidade, esse sistema holonômico, né, onde o todo está em tudo, né, em todas as partes. Então, todas essas partes são um sistema único, interligado, funcionando interdependentemente. Então, essa nova era se propõe a isso, a nós ancorarmos esse novo aspecto, e é um aspecto tão antigo e original ao mesmo tempo, né? Nós falamos novo porque nossa sociedade passou muito tempo sujeita a essa desconexão, né? Exatamente. Não é novo, né? É só um resgate do que a gente é. Robson, tá aí? Ok, então estávamos falando sobre essa nova era, né, dessa síntese científica, espiritual, artística, né, desse resgate, dessa sabedoria, dessa nova consciência que na verdade é tão antiga e original, né, que é conceber tudo holonomicamente, como a lei do tempo fala e preconiza, que tudo está integrado, é integral, né? Sairmos um pouco dessa coisa, dessa dualidade mundo material e mundo espiritual, e entramos na consciência original de multidimensionalidade, né? Então, essa consciência holonômica, de enxergar holisticamente tudo integrado, não faz diferença entre esse mundo e o mundo espiritual. Esse mundo que nós habitamos, essa dimensão, é uma dimensão espiritual, porque ela é uma zona de experiência da nossa alma, da nossa consciência, né? Então, esse resgate dessa sabedoria que os antigos xamãs e os nativos já concebiam, né? Eles já tinham essa noção quântica de que eu, você, uma pedra, uma árvore, uma baleia, um cachorro, tudo está interligado e são níveis de uma consciência unificada se experienciando e evoluindo constantemente, né? Então, por isso que eu costumo hoje em dia também usar, e usamos muito, a multidimensionalidade, aflorou muito esse termo hoje em dia, devido ao grau de consciência que o instrumento humano alcançou. Então, porque a multidimensionalidade é isso, nós não vemos uma separatividade entre o mundo espiritual e o mundo material, entre ciência, espiritualidade e arte, né? Onde a arte é justamente o ponto focal que interliga ciência e espiritualidade, né? Então, estamos nesse novo processo agora de resgate do antigo e futuro conhecimento e sabedorias, né? Arrou. Que é o sincronotron? Sincronotron. Sincronotron foi a última revelação que Valon Votan deixou na Lei do Tempo. Sincronotron é um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de um novo órgão dos sentidos, que nós chamamos do perceptor holomental, a holomente, a mente holonômica, radial, interligada com todos os níveis de dimensões simultaneamente, né? A mente que flui
conscientemente através do tempo. Então, o Dr. José Argüelles, ele desenvolveu um conjunto de ferramentas para reconectar, para ativar, acelerar a frequência cerebral e desenvolvimento do corpo caloso, que é essa parte central do cérebro, que interliga esses dois hemisférios cerebrais, nosso direito e esquerdo. Então, o conjunto de ferramentas do sincronotron tem por objetivo despertar esse novo órgão dos sentidos humanos, para que nós possamos ascender ao próximo estágio evolutivo genético dessa nova etapa, que é o Homo noosféricus, né? A ascensão, para que nós possamos ascender à noosfera, que é essa rede de consciência mental do planeta interligada, o humano acessando essa rede. Então, através de sincronotron, é quando nós começamos a operar em nível supermental, onde vastas civilizações mais avançadas que nós, em inúmeras galáxias, segundo nossas transmissões, né, da lei do tempo, intergalácticas mesmo, de canalizações, preconizam, e que também os antigos falavam de certa maneira, né, sob a ótica deles, através de mitologias e psicomíticas. Então, através do sistema sincronotron, nós temos todo o nosso sistema cerebral, nossa rede neural, ela é vista como ela realmente é, um fractal de toda a rede neural da galáxia. É como se os nossos neurônios, eles são espelhos diretos de todos os vastos sistemas estelares. Só que essa conexão, devido a vários implantes, sistemas de crença, a frequência artificial do tempo em nós, né, na nossa genética, dopou, e o nosso cérebro, ele não tem mais consciência disso, né? E aí o sincronotron, ele é a ferramenta mais avançada da lei do tempo, através da qual nós fazemos um procedimento de reconexão dos nossos neurônios com sistemas estelares distantes, que coordenam evoluções maiores para a nossa estação local de vida, né, para o nosso universo residente. Então, o sincronotron, ele radializa a nossa mente, ele torna o nosso modo de pensar mais holonômico, mais holístico, radial, né? E também, isso é uma consequência da reconexão da nossa rede neural com a rede neural da galáxia, né? Então, através de um sistema de cálculos, né, que são baseados na frequência diária do Kim, do dia, e de outras frequências telepáticas também, que vem através da dimensão do número, que é a dimensão divina, nós chegamos a achar coordenadas de espaço-tempo no cérebro, no nosso crânio, e aí podemos ativar essas coordenadas e gerar geometrias de luz e som nos nossos cérebros, e aí começar esse processo de reconexão e ativar o nosso perceptor holomental, que é o nosso cérebro multidimensional, né? E então ele deixou esse conjunto de ferramentas. Era um processo de estudo, e é um estudo contínuo, porque muito tem a se desenvolver em sincronotron, e eu, nos últimos 4 anos, me dediquei a canalizar processos telepáticos para transformar também sincronotron ao nível de uma terapia, de uma medicina futura e antiga. Então, hoje eu formo terapeutas também para que eles sirvam como aplicadores de sincronotron nessas reconexões cerebrais das pessoas, né? Sim, sim. Você pode me falar mais como é que é essa terapia com sincronotron? Sim, basicamente nós terapeutas atuamos acessando portas do crânio, né? Nós temos 441 portais ao todo, então nós desenvolvemos técnicas para treinar as pessoas para que elas, através de técnicas específicas, usando a entrada e conexão nos pontos de coordenadas da cabeça, né, e através de técnicas utilizando gravações telepáticas, isso a gente requer som humano, visualização e concentração e respirações conscientes, nós conseguimos imprimir e fazer como se fosse um download do perceptor holomental, que já é uma matriz existente no nosso ólon de 4ª dimensão, e baixar esses dados para o nosso cérebro físico de 3ª dimensão e para a nossa estrutura craniana óssea.
Então, através de uma série de técnicas, nós abrimos e desenvolvemos as esferas mentais, ativamos as esferas mentais da pessoa que vai receber, né, e em seguida nós começamos o processo de gravar telepaticamente esses engramas, que nós chamamos de engramas hiperradiônicos, que corrigem funções e traumas, e vão gerando novas sinapses no cérebro, consequência dessa reconexão, né, dessa frequência com a rede galáctica. Então, nossa, é bem legal. Nossa, tudo isso é no mínimo revolucionário, né? Porque o ser humano se lembrar do potencial que ele tem, né? Como você mesmo diz, a nossa Terra aqui, o ser humano, é muito poderoso. Todo mundo desejou estar aqui, tem pessoa de olho nessa Terra, né? E aí, assim, a maioria das pessoas estão dormindo, né? Tem todo esse potencial e tá ali, sem ativar nada, sem saber de nada, simplesmente levantando às 8 do trabalhar, voltando, ou enfim, com todo o nosso potencial, né? Ninguém explora nada disso. O que você acha que as pessoas podem fazer para começar a se conectar com isso daí que você está falando? O primeiro passo é elas, antes de mais nada, de qualquer acesso a conhecimento, né, que elas comecem a cultivar a medicina do coração, que é esse contato íntimo com o corpo, entrarem em um processo de integridade consigo mesmas, para que elas possam cultivar um momento diário de autodevoção, para que elas parem para respirar, e experienciar essa conexão íntima e meditativa com o corpo e com essa consciência mestra da fonte, da origem, né, que existe em cada um de nós. E nós somos essa fonte, né, sob várias nuances. Então, esse é o primeiro passo, pararem, romper o fluxo interminável de condicionamentos que existem porque nós não paramos. Nós precisamos parar e focar em nós mesmos, um autocuidado, uma autodevoção. Esse é o primeiro passo, é o passo zero, é o passo de base, é o passo primordial. É quando eu realmente escolho sim para mudar a minha vida de uma maneira progressiva. E aí eu vou começar a pensar por mim mesmo, e não pelo que um programa, um software de consciência coletivo, um bombardeio de redes sociais ou de mídias dizem para mim o que eu devo pensar. Não. Ou que código, ou que expectativas sociais e papéis dizem o que eu devo pensar ou o que eu devo ser. Não. Eu preciso começar a abrir a minha mente para desenvolver criatividade, originalidade, e isso só vem através de mim mesmo. Então, esse é o primeiro passo, é se reconectar. É uma escolha consciente, e é uma escolha simples, e é uma escolha de soltar nossas partes mais autossabotantes e que se viciaram, né, principalmente a nossa mente do ego, se viciaram em estarmos ausentes, deixando espaços vazios. Uma dica para elas começarem, como estávamos falando, as pessoas a se abrirem e reconectar com essa sabedoria, com essa consciência que pertence a elas, é a autodevoção. Passo zero, a estrutura de base, parar um pouco cada dia e escolher um momento para autodevoção, para se conectar, para tocar o coração, sentir essa vibe, de estar presente no corpo, de respirar dentro do corpo e perceber-se como um componente integral desse universo, de todo esse cosmos, com a fonte, né? Com isso, a gente desenvolve uma mente autorreflexiva, uma mente que experiencia essa consciência mestra, e não uma mente que não pensa por si só, porque os programas atuais, né, mídia, informações externas, dramas externos, papéis sociais que são imputados em nós e nas pessoas ao nosso redor, começam a ditar o que nós devemos pensar, o que devemos ser. E com isso nós perdemos criatividade, nós perdemos originalidade.
nós nos desconectamos da nossa real natureza, da nossa matriz de alma. Então, esse é o primeiro passo. É uma escolha consciente, é ser íntegro consigo mesmo. É uma escolha consciente de realmente se autodevotar a isso. É escolher dar um próximo passo, é escolher recuperar a sua identidade original, recuperar o seu poder sobre sua vida, né? E também, em paralelo, começar, e em seguida, isso vai criar um solo fértil, como eu estava falando, para que os códigos sincrônicos possam ser plantados, semeados aí. E aí a pessoa começa a praticar aquela meditação com um poema ressonante do Kim diário, que é uma medicina para a mente. Que é um poema onde a mente do ego racional não vai se conectar, a alma vai sentir esse poema. E pode começar isso em paralelo também, né? Então, essa estrutura de base e perseverar nela é muito importante, essa perseverança. Não se trata de fazermos pouco ou muito, mas de nos permitirmos esse caminho de retorno para nós mesmos. E aí sim, nós passamos cada dia mais nos reconhecermos como essa fonte. E tudo começa a girar de forma diferente nas nossas vidas. Nós não nos repetiremos mais. Nós vamos reescrever nossos futuros, vamos reescrever nossos passados através dessa única realidade que é o presente, né? Então, é uma boa dica para se começar por aí. Nossa. Só acrescentando ao que você falou, de acordo com a neurociência, mais ou menos 5% das nossas escolhas são frutos de um desejo autêntico, genuíno. O restante, 95%, são escolhas inconscientes ou são escolhas baseadas nesses programas aí que estão rodando, né? Então, enfim, se a gente pensa sobre isso, quem a gente é? O que a gente está escolhendo? Diariamente, né? E a gente como coletivo, diariamente escolhendo sabe-se lá o quê. É importantíssimo isso, porque precisamos tocar o nosso coração, respirar, lembrar quem eu sou, e eu digo, eu lembro quem eu sou, e perceber e questionar mediante essa inteligência interna, e não a inteligência intelectual, mental apenas, se o que eu estou pensando a respeito de mim, de uma situação das pessoas, é meu mesmo esse pensamento. Se isso vem da consciência mestra que dita o meu programa de existência original, o meu programa de existência autêntico, né? É exatamente por aí. O que mudou na sua vida desde que esse conhecimento entrou? E como você pratica esse conhecimento no seu dia a dia? Ou como você aplica, digamos assim, esse conhecimento? Há uma revolução total na vida, né? Desde pequeno eu já era conectado à espiritualidade, então desde os meus 10 anos de idade eu já comecei a estudar muitas coisas. Quando chegou a sincronização através da multidimensionalidade, com o projeto que eu comecei a dar aulas da Academia Guardiões Estelares, e junto com a lei do tempo, intensificou mais ainda, essa consciência do tempo, do que é realmente o tempo, que a lei do tempo me trouxe. Então foi quando eu disse, eu sou uma consciência que habita uma base emissora de frequência e receptora, que é esse corpo. De que eu posso selecionar, e esse corpo é uma biologia muito sagrada e avançada, e eu posso selecionar com que canal eu vou estar me sintonizando. Foi o que esse conhecimento me trouxe autonomia, me trouxe soberania sobre a minha própria vida, não sobre a de ninguém, ou sobre eu querer controlar as situações externas a mim, mas sim essa soberania sobre mim mesmo, sobre minha própria vida. Então, experienciar os dramas aqui dessa realidade, dessa 3D, tornaram-se totalmente diferentes. Eu passei a perceber esse grande sonho, que é essa aventura, e nós temos uma missão aqui dentro desse sonho, que é essa realidade na terceira dimensão.
Então, eu passei a perceber que eu não me restringo a essa terceira dimensão e que eu não sou os códigos sociais chamados Robson, ou chamados eu tenho que dar aula disso, ou eu tenho que ministrar alguma coisa aquilo, mas que isso são instrumentos de serviço que uma consciência maior utiliza para poder atuar aqui, né? Então, desidentificar-se dessa realidade é muito interessante, desapegar-se é muito interessante, porque você passa a amar de verdade as pessoas, é bem paradoxal, porque você passa a se conectar com as pessoas de forma consciente, você passa a se conectar com as situações de forma consciente, e você vai percebendo que toda a sua caminhada ela é fruto de sua cocriação, junto com a cocriação de outras pessoas, de outros seres. Então, muda tudo, assim. Você experiencia suas emoções, seus medos, suas angústias, suas ansiedades, suas alegrias, suas euforias, de forma consciente, aproveitando cada instrumento sagrado, que são as emoções e sentimentos humanos, de uma forma proativa, e não reativa. Isso é fonte de poder, isso é fonte de consciência, isso é fonte de amor também. E isso é um motivo de estarmos aqui, né? Experienciar isso que esse mundo nos oferece. E como consequência, você se torna um transmissor disso. Porque é isso que nós queremos. Até no sincronotron, por exemplo, a gente tem como objetivo uma massa crítica para criar uma tecedura mental que vai servir de base de start para transmitir um pulso de consciência para o coletivo. E é isso que os grandes mestres sábios, avatares, sempre preconizavam, né? Para que a gente olhe para nós mesmos, nos reconectemos, e aí, mediante essa reconexão, a gente se torna uma base transmissora de consciência, né? Pulsos eletromagnéticos e de consciência para as pessoas. Qual que você acha que é o seu desafio para transmitir esse conhecimento, ou o seu desafio em de fato auxiliar essa humanidade na expansão da consciência? Você como estrela lunar, né? Estrela não, semente lunar. Bem, um dos meus desafios é a procrastinação. Eu tenho melhorado bastante nisso, eu procrastinava muito antes também, mas ainda procrastino, né? Mas não como antes. Eu já procrastinei demais na minha vida, e isso impactava bastante. E quando eu percebi que a procrastinação era eu com medo da minha plenitude, da minha luz e do cumprimento dos meus pré-acordos sagrados aqui, foi quando eu passei a lidar com a ênfase maior e olhar melhor para as minhas procrastinações, né? Para esses medos de se expandir, para esse medo de receber todo um manancial de abundância que é meu por direito, para poder utilizar essa abundância para poder transmitir para as pessoas essa abundância de consciência, que gera uma abundância em todos os outros níveis, né? Então, eu acho que esse sempre foi um grande desafio. Hoje eu lido melhor com ele. Hoje eu lido melhor e cada vez mais eu escolho dar um passo à frente, né? Um passo nessa espiral sagrada para que eu possa cumprir o propósito que eu vim fazer aqui, né? Que eu tenho prazer. E qual o propósito? Todos nós temos a mesma missão, nos reconectarmos e acessarmos uma consciência maior. Mas cada um tem um propósito e ele tem qual a bússola interna é o que te dá prazer. Que te dá prazer de fazer na vida, como todos nós sabemos que o prazer é a nossa bússola interna que vai nos guiar nesse propósito. Então, hoje eu sigo o que me dá prazer realmente e busco trabalhar questões minhas de forma mais atenta, né? E com paciência, precisamos ter paciência para transformar a nossa conduta, como fala a Dr. Rosélia Pérez. Porque nós temos camadas e camadas nossas que vão sendo trabalhadas e são etapas também. Então, ao mesmo tempo, não tem, por exemplo, eu não tenho como objetivo na minha vida acabar com a minha procrastinação. Isso pode ser uma consequência, mas eu tenho sempre uma vigilância
e um olhar cuidadoso sobre a minha procrastinação. Então, isso é muito importante. A gente também não querer objetivar algo, né? Aristóteles falava uma coisa que eu acho fantástica e é o que eu levo para a minha vida, que é a busca pela excelência não deve ser um objetivo, mas sim um hábito. Então, eu cultivo esse hábito na minha vida. Porque isso faz a gente se tornar impecável. E como Christine Day fala, que os pleiadianos dizem para ela, somos perfeitamente imperfeitos. E é fantástico isso, né? É fantástico isso, porque é quando nós abraçamos nossa integridade e aí nós fazemos qualquer imperfeição habitar na perfeição e vice-versa. A gente interliga as coisas. Lindo. É muito lindo o que você falou, porque assim, o que me veio enquanto você estava falando é que ser desperto, ou ser consciente, ou ser sábio, não te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa mais responsável. E o que você fala define muito isso, porque quando você entendeu que a procrastinação não simplesmente traria problemas para você, mas por todo o movimento que acontece, que você é uma chave para esse movimento, como várias outras pessoas são. Então, quando você procrastina, você está atrapalhando todo o movimento que é para acontecer, um movimento coletivo. E isso é a responsabilidade do que você está fazendo. Isso é você assumir quem você é. Eu acredito que muitas pessoas têm medo de ser a luz, como você mesmo disse, porque muitas pessoas, muitas vezes, elas não querem assumir essa responsabilidade. Isso. Então, admiro muito você, viu? Por estar sendo quem você é. Inspirando as pessoas a serem quem elas são. Gratidão. Rob, eu poderia ficar te fazendo muitas perguntas, enfim, não acabariam, mas não cessariam as dúvidas. Eu queria pedir para você, para dizer aonde que as pessoas encontram mais conhecimento sobre você, sobre os seus cursos, sobre tudo isso que você está falando. Bem, a principal fonte de acesso hoje em dia está sendo o meu Instagram, né? O meu site e o meu website está sofrendo uma reformulação, mas no Instagram, @guardiães_estelares ou Academia Guardiães Estelares, eles podem acessar muito, e lá no IGTV tem uma série de lives que eu fiz, muito importantes, são verdadeiras iniciações e palestras para esse reencontro com a multidimensionalidade, que são as séries de Ascensão e Cura e as séries estelares. Então, ou então no YouTube, Academia Guardiães Estelares, eu coloquei essas séries lá também. Então, é muito útil, são verdadeiros cursos de acesso introdutório à multidimensionalidade e ao resgate da consciência mestra que habita em nós. Então, estejam lá para poder beber mais dessa fonte legal que a gente proporciona, que a gente serve a ela, né? E lá também no Instagram tá tendo todas as novidades aí também de cursos e fluir aí na missão. O link vai estar aqui junto com o podcast ou com o vídeo, se a pessoa estiver vendo no vídeo, deve estar bem aqui embaixo. E sobre os cursos, você também divulga pelo Instagram? Onde que você divulga seus cursos normalmente? Atualmente está sendo pelo Instagram, enquanto o novo website não fica pronto. Eu tenho um antigo, né, onde está o meu blog, onde eu escrevo sobre os skins também, e tenho... Então, lá lá no link, né, da bio do Instagram tem acesso a mais informações, né, quando se as pessoas quiserem. Então, lá mesmo no Instagram que eu estou fazendo as divulgações maiores mesmo, dos workshops, tanto os online quanto os presenciais. No próximo Anel Solar, conforme o sincronário das 13 luas, e no próximo ano gregoriano também, que vai ser no segundo semestre gregoriano, eu vou restartar uma série de workshops de desenvolvimento multidimensional, os treinamentos de ascensão, os retiros pleiadianos, que devido à pandemia eu parei durante esses 3 anos, e eu retomei há pouco, né, com a lei do tempo.
Mas aí os outros retiros da Academia Guardiães Estelares, os programas de formação e desenvolvimento multidimensional, vão estar atuando agora mais presenciais também. Ótimo. Então vai ter novidades. E algumas online também. Eu espero ir a outro curso seu presencial, porque o que eu fiz foi maravilhoso, eu adorei. Gratidão. Tem algum pré-requisito para as pessoas fazerem esses conhecimentos? Porque não são conhecimentos tão simples de assimilar, né? Sim. Não, na verdade, não. Só um desejo sincero de se abrir, de estar não escrito, como um livro aberto e em branco, para você mesmo gravar as suas escritas e as suas páginas, né? É interessante porque até os próprios treinamentos de ascensão, que hoje em dia eu veiculo eles gravados online, mas eles vão retomar a ser presenciais também, é um conhecimento vasto de uma linguagem avançada, como a lei do tempo também, a gente tem, quando a gente dá o facilitadores, né, a gente traz um conhecimento bem vasto, assim, mas basta eles se abrirem, o pré-requisito é seguir o que o coração está sentindo. Todo o resto é um complemento. Maravilha. Antes da gente finalizar, você quer falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Bem, eu quero apenas agradecer por todos nós estarmos nesse planeta, experienciando esse agora, e que as pessoas não abram mão do seu agora, que elas possam se conectar com um dia de cada vez e dentro desse dia, cada momento de cada vez e dentro do momento desse dia, elas lembrarem quem elas são de verdade. E que possamos resgatar nossa simplicidade, que é tão poderosa, resgatar nossa real natureza, que é tão amorosa, né? E estejamos abertos a desconstruir tudo que colocaram dentro de nós para reconstruirmos uma outra versão de nós mesmos, uma versão mais ampliada, que incorpora todas as versões anteriores, mas que ressignifica elas, de modo a deixarmos um legado mais positivo para as futuras gerações, né? E agradecer imensamente essa oportunidade a você pela gente estar aqui hoje. Que lindo. Meu coração tá cheio de alegria. Lakesh. Meu coração tá cheio de alegria por tudo que você falou aqui. Imagino que as pessoas vão sentir o mesmo. Gratidão. Gratidão por estar aqui e também por tanto conhecimento e por dedicar a sua vida à transmissão de conhecimento e por transmitir tudo com tanta humildade, tanta sabedoria e com tanta humildade. Gratidão. Gratidão, nos honro, nos amo. Eu quero honrar e reconhecer cada um de vocês por permitirem-se ser quem vocês são nesse momento. Arrou.